Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse sábado. Em nome de Jesus, amém? Vamos consagrar aí a primeira hora do nosso dia, louvando e bendizendo o nome santo e precioso do nosso Criador. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Como está o seu compromisso com Deus? Você é uma pessoa boa de honrar os seus compromissos? Como é a sua questão de manter a sua palavra? Você é aquela pessoa que as pessoas falam ao teu respeito. Ah, fulano, aquilo ali não cumpre não. Né? Já vi essas pessoas que falam assim? Ah, Beltrano, aquilo ali não cumpre não. Aquilo ali só tem conversa fiada, sabe? Essas pessoas de palavras duvidosas, que todo mundo já sabe, o fruto que sai dela, então elas são conhecidas pelo mau caraterismo dela, uma pessoa que é mau caráter. E aquela pessoa que muitas das vezes tem uma aparência de bom caráter e quando vai observar ela não tem um bom caráter. Pode, porventura, uma mesma fonte jorrar água doce e salgada? Pode de uma mesma árvore dar dois tipos de fruto? Então, são algumas coisas que não batem direito. Amém? Tiago, capítulo de número 3, e o versículo de número 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce o que é amargo? Pode na mesma nascente fluir água doce e amarga? Não pode. Não pode de forma nenhuma. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou é ou não é, né? Não tem como de forma nenhuma a fonte salgada jorrar água doce e vice-versa. E também não pode a figueira, né, trazer uma outra espécie de fruto. Há duas fontes, eu quero falar sobre essa questão da fonte. Há duas fontes de poder neste mundo. A fonte do bem e a fonte do mal. E dentro disso, vamos ver como está o seu compromisso com Deus. Será que o seu compromisso é com Deus? Será que verdadeiramente você está jorrando compromisso com Deus? Será que verdadeiramente você está jorrando água doce? Ou será que a sua água não é salgada? A fonte do bem flui vida pelo Espírito de Deus. Isso é verídico. E a do mal flui morte pelo Espírito das trevas. O Espírito das trevas é quem rege a vida dessas pessoas. As duas fontes são fontes espirituais que têm agido neste mundo através de instrumentos humanos. Falei no devocional da sexta-feira que nós somos espíritos de excelência. Deus nos escolheu como espíritos de excelência. Em nós há o espírito de excelência. Mas precisa haver uma definição hoje de como está o seu compromisso com Deus. De como está o seu empenho com Deus e com o reino do Senhor. Amém? Então, essas duas fontes, tanto a do bem como a do mal, elas precisam de pessoas. Elas precisam de seres humanos para elas atuarem. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, que fala das armaduras de Deus e fala da luta, da nossa luta, que não é contra a carne, que não é contra a sangue, mas é contra principado, potestades, demônios, dominadores desses séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ponto. Eles precisam de gente, seres humanos para eles atuarem. Eles precisam de corpo, eles precisam de uma carne, eles precisam de uma alma para eles atuarem. O espírito necessita de corpo para se manifestar no mundo. O espírito não vai aparecer do nada. O espírito precisa de alguém
para se manifestar. Seja o Espírito de Deus, seja o Espírito das trevas, ok? Tanto o Espírito do bem como o Espírito do mal necessitam de corpos humanos para se expressarem. Enquanto o Espírito de Deus procura pessoas de bom caráter para semear o bem entre as nações, o Espírito de Deus procura pessoas de bom caráter. À medida que o ser humano tem o bom caráter, é uma pessoa que gosta da justiça, que age pela justiça, é uma pessoa que anda se esforçando, não que ele vai ser perfeito, mas ele vai se esforçar, porque o Senhor não está procurando a sua perfeição, o Senhor está procurando o seu esforço. Esforça-te. Lembra de Gideão? Gideão, o anjo apareceu para ele, porque ele estava se esforçando para dar o melhor dele lá, para malhar o trigo para o seu povo. Ele estava usando de estratégia. Os que são de Deus, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são pessoas que se esforçam para fazer o seu melhor. Se esforce, meu filho, para você fazer o seu melhor. O espírito do mal busca pessoas com mau caráter para usá-las como pedófilo, são algumas áreas que o inimigo usa, como assassinos, né? Como estupradores, corruptos, enfim, malfeitores para semear o mal entre as nações. Na medida que a pessoa vai se declinando para esses males, a mentira, eu falei aqui de desvio de caráter terríveis, mas começa por uma, sabe, uma coisinha que aparentemente não é nada. Mentira, é um furto aqui, um furto ali, um omitir aqui, outro omitir ali, e vai por aí, vai fazendo, quando se menos se espera, já está sendo um instrumento do mal, um instrumento das trevas, e acha que é um instrumento de Deus. Tome bastante cuidado. A pergunta para o Espírito Santo, do Espírito Santo para você hoje é: como é que está o seu compromisso com Deus? Você tem mantido a sua palavra? É com Deus o seu compromisso? É com a sua igreja? É com o seu pastor? É com os irmãos que você convive? Com quem é o seu compromisso? A quem você tem servido verdadeiramente? Amém? Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do Senhor. Seu objetivo, o objetivo do mal, é fazer que os povos desacreditem da existência do Deus justo, santo e misericordioso. O inimigo, ele sempre vai trabalhar com a mentira, deturbando a mente das pessoas, levando as pessoas a desacreditarem em Deus, na justiça de Deus, na bondade de Deus, levar as pessoas a acreditarem nas mentiras dele. A questão é, porque as forças malignas têm sido mais atuantes no mundo do que as benignas. Isso é um fato. Por que existe mais mal do que bem? Por quê? Já parou para se perguntar? Por que existe tantas pessoas má, tanta maldade? Você já fez essa pergunta? Por que, Deus, que existe tanta maldade no mundo? Por que tantas pessoas cruéis? Por que tantas pessoas levadas pelo ódio? Por quê? Por quê? Você já perguntou? Né? Porque os obreiros do mal são maiores do que... porque os obreiros do mal são maiores do que os obreiros de Deus. Já os obreiros do bem, instrumento do Espírito do bem, são poucos. A pergunta, ela é feita, mas ela tem uma resposta. Porque poucos têm assumido um compromisso com o caminho e com a verdade e com a vida eterna. Muitos estão na presença apenas para buscar o que lhe apraz. Muitos estão na presença apenas para adquirir aquilo que é bom para você. Mas na hora que o Espírito Santo chama para um compromisso verdadeiro, pula fora. Por isso que Jesus chega para o seu discípulo e fala: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. A pessoa está muito bem indo no caminho do Senhor, muito bem na presença do Senhor, mas quando alguma coisinha não sai, não flui do jeito que ela planejou, que ela quer, ela pula fora. Ela não quer mais nada com Deus, ela não quer mais nada. Ela não tem mais um compromisso com Deus. Ela não honra mais. E ela bate no peito e ela começa: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Sabe o que diz se você é de Deus ou se você não é de Deus? As suas atitudes, não são as suas palavras. As ações, elas falam mais do que as palavras. É as suas atitudes, é as nossas atitudes que diz se realmente nós somos de Deus
ou não somos de Deus, porque é impossível uma mesma fonte jorrar água doce e salgada. Não tem como você dizer que tem um verdadeiro compromisso com Deus e você não honrar. Deus esperar você lá e você falhar, você furar, você simplesmente não dá nem satisfação. Que tipo de cristão é você? Isso é algo a se pensar. Amém? Assim como o mundo fica à mercê do espírito do mal, não adianta apenas olhar para a atuação do mal neste mundo, sentir um pesar, sentir uma tristeza, sentir um medo, né? Ou mesmo sentir uma indignação. Nenhum desse sentimento resolverá o problema que engloba muitas das vezes as pessoas. Ou trará alívio para aqueles que estão sofrendo, né? Com consequência do mal. A maneira mais eficiente de neutralizar a ação do mal é por meio da ação do espírito do bem. Para isso, é imprescindível que os obreiros de Deus, que os filhos de Deus, que os que se dizem de Deus, não desistam da batalha diária. E estejam sempre firmes, sempre firmes. Guarde isso no seu coração. Trabalhando em favor do reino de Deus. Todos os dias. Para resgatar os perdidos. Todos os dias. Com quem tem sido o seu compromisso? É com Deus ou é com você mesmo? A quem você tem servido? A Deus ou aos seus sentimentos? A Deus ou às suas necessidades? Quem é você? Você é aquele tipo de pessoa que sempre traz uma desculpa diferente? Eu não fui hoje por isso. Eu não faço por isso. Eu vou largar por isso. Eu não quero mais por aquilo. Quem foi que morreu na cruz por você? Foi seu pastor? Foi sua igreja? Foi seu irmão? Foi seu marido? Foi o irmão? Ou foi o Senhor Jesus? Quem é que você está decepcionando? É pessoas aqui do seu convívio ou você está decepcionando o seu Criador? Como está o seu compromisso, o seu verdadeiro compromisso com Deus? Você tem honrado com aquilo que você tem falado? As suas ações, ela condiz com as suas palavras ou não? São situações que você precisa rever, que nós precisamos rever nesse dia de hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Já diz o profeta Isaías, invocai enquanto está perto. Os dias são maus e precisamos a cada dia manter o nosso bom caráter, o fruto da nossa árvore e a água da nossa fonte. O fruto, ele é único e a água sempre será doce. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Invoque enquanto está perto. Deixe o ímpio seguir o seu próprio caminho. Deixe o sujo se sujar. Aquele que é limpo, limpe-se mais. E o que é sujo, suje-se mais. É tempo de buscar e é tempo de nos revestir a cada dia mais na presença do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Agradecer ao Senhor por este direcionamento e confronto. Hoje é um sábado de confronto. O Senhor está nos confrontando com a sua palavra. Muito fácil falar do irmão, muito fácil ver o defeito dos outros. Difícil é olhar no fundo do seu olho e ver o reflexo da sua alma. E é isso que o Senhor está fazendo conosco nesse dia de hoje. Amém? Graças a Deus. Pai, quero render graça ao teu santo e precioso nome. Ó Deus, por nos confrontar, Senhor, com a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por este dia maravilhoso que o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos confrontados, Senhor, a darmos o fruto da nossa natureza, a natureza do Senhor em nós, Pai. Frutos do bem e não do mal. Água doce e não salgada. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que crêem no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. E a água que flui do Senhor é doce. O Senhor disse que saciaria a nossa sede, nunca mais teríamos sede. O Senhor falou isso para a mulher samaritana e hoje o Senhor fala para nós, Pai. Não tem como, Senhor, pegar uma água que flui do trono de Deus e transformar em água amarga. Senhor, não tem como, Senhor, dizer que servimos ao Senhor com a atitude das trevas. Não podemos ter a atitude das trevas, Senhor.
Precisamos todos os dias ter a atitude dos filhos da luz, os filhos do Deus vivo, pois nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Vem com graça, com manifestação de graça, de misericórdia sobre cada um de nós, Pai. Eu te louvo, te agradeço, engrandeço e bendizo o seu nome, Pai, na beleza da sua santidade. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz sábado, em nome de Jesus.